Shalom! Estamos aqui mais uma vez no nosso momento Pão do Céu para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é uma continuação do tema anterior, que é Sua Igreja faz revelação? Nós vimos na primeira parte deste tema as revelações feitas em meio a várias pessoas e alertei sobre o perigo de alguém ser enganado com este tipo de revelação. Ou seja, quando a revelação é feita num ambiente com muitas pessoas, e aquele que está revelando indica um problema, muitas pessoas levantam as mãos e ele escolhe ali no meio daquelas pessoas quais estão sendo reveladas. Eu alertei também sobre o perigo de alguém levar uma revelação verdadeira a uma pessoa errada. Então, se você não viu a primeira parte, eu recomendo que você veja. Para você encontrar a primeira parte, você pode procurar aqui no canal, ou também você pode procurar pelo tema Sua Igreja faz revelação no YouTube, mas nesse caso é importante você digitar antes Momento Pão do Céu, porque daí vai te levar já direto nos vídeos que nós temos gravado do Momento Pão do Céu. Então, se você digitar lá, Momento Pão do Céu, Sua Igreja faz revelação, você vai encontrar já imediatamente a primeira parte para você poder assistir. Dadas estas informações, vamos então dar continuidade na segunda parte deste tema. Em primeiro lugar, eu quero destacar as 3 palavras no grego que figuram no Novo Testamento, traduzido para o português como sendo revelação. A primeira destas palavras vai aparecer em Mateus capítulo 2, verso 12. Esta passagem se refere ao pedido que o rei Herodes fez aos reis magos para que quando eles retornassem lá de irem até onde Jesus estava, lá em Belém, que eles voltassem então e desse conta ali para Herodes do local onde Jesus estava. Herodes disse para os reis magos que ele também iria adorar Jesus, mas na verdade Herodes queria mesmo era matar Jesus. E o texto lá de Mateus capítulo 2, verso 12, diz que sendo os reis magos avisados por divina revelação num sonho, para que não voltassem a Herodes, eles partiram para sua terra por um outro caminho. A palavra revelação, traduzida para o português em algumas versões bíblicas, que aparece aqui nesse texto de Mateus 2, 12, no grego é a palavra krematizo. E no original ela não tem o significado de revelação. O significado dela no original é aconselhar, é advertir ou admoestar. Então aqui o texto correto em Mateus 2,12, conforme o original grego, é que em sonho os magos foram advertidos a não voltar para dar as informações a Herodes de onde Jesus estava. Nós temos outras passagens bíblicas onde aparece essa palavra krematizo, traduzida como sendo revelação, mas não é. O sentido correto é aconselhar, advertir ou admoestar. A segunda palavra que aparece no grego, traduzida para o português em algumas versões bíblicas como sendo revelação, é a palavra phaneros. Esta palavra aparece, por exemplo, no texto de Marcos capítulo 4, verso 21. Este verso reproduz uma fala de Jesus que disse: "Não há nada encoberto que não venha a ser revelado." No original, o sentido não é ser revelado. O significado desta palavra, pharenos ou phaneros, é manifesto, evidente e reconhecido. Então, o significado desta palavra é manifesto, evidente e reconhecido. Então, a palavra revelado deste texto está incorreta. O correto não há nada encoberto que não venha a ser revelado, mas não há nada encoberto que não venha a ser manifesto. Esta palavra, phaneros, aparece também em outros textos, mas citei apenas este como exemplo,
para que a gente não torne aí a mensagem tão longa, e o objetivo principal não é dar as explicações a estas palavras. Por final, temos a palavra que se refere de fato à revelação, que é a palavra apocalipsis. Significa revelação, significa ato de tornar descoberto e manifestações de coisas antes desconhecidas. Essa palavra também aparece em vários textos, e no livro de Apocalipse ela é a primeira palavra do verso 1, e do capítulo 1, é claro, do texto de Apocalipse. Então, Apocalipse, capítulo 1, verso 1, começa dizendo o seguinte: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Este texto de Apocalipse é muito importante para falarmos sobre revelação, porque ele traz uma mensagem de Jesus para a sua igreja. Não se trata de uma revelação para a cura física ou para fazer qualquer coisa em benefício de pessoas para viver uma vida melhor aqui neste mundo. Não se trata de uma revelação para dizer que as pessoas iriam prosperar, por exemplo, mas se trata de uma revelação para mostrar a realidade da vida dos convertidos. Ou seja, para mostrar que eles seriam perseguidos, que eles seriam maltratados, que eles seriam ali injuriados, sofreriam muitas coisas por amor a Jesus. Mas que os vencedores herdariam a vida eterna. E os que seriam esses vencedores, então receberiam a coroa da vida, como de fato irão receber todos os salvos. E quero que você pense nesse sentido da revelação apocalíptica, porque se pensarmos racionalmente, não seria comum alguém se dirigir a uma igreja ou se dirigir a um outro local para receber uma revelação desse tipo. Nós sabemos que as pessoas, de um modo geral, que correm atrás de revelações, elas procuram revelações para sanar seus problemas terrenos e não para receber instruções de Deus de como elas devem se portar neste mundo, como pessoas cristãs. Notem que o apóstolo João recebe a revelação em um momento de grande perseguição da igreja. Ele estava exilado na ilha de Patmos, aquilo era um atentado contra a sua própria vida. E era neste contexto de grandes lutas, de grandes provações e de grandes perseguições que a igreja do Senhor Jesus deveria prosseguir na caminhada proposta por Jesus, ainda que em meio a tantas lutas, tantos problemas e tantas provas. O apóstolo João era o exemplo e o modelo de resistência e perseverança em meio a todo tipo de provações. Deus então revela para a sua igreja que era em meio a muitas lutas e em meio a muitas tribulações que os filhos dele, que os servos deles iriam vencer este mundo para entrarem na glória. A igreja do Senhor Jesus precisava receber a revelação mostrando a realidade de vida de um cristão. Esse cristão que um dia aceitou a proposta de Jesus de negar a si mesmo, de tomar a sua cruz de cada dia e de seguir a este Jesus. O apóstolo Paulo também tinha consciência disso. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, quando ele estava em Mileto, ele mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrarem com ele. O texto, ali em Atos capítulo 20, verso 18, diz que quando eles chegaram, Paulo disse: vocês sabem como foi que passei todo o tempo que estivemos juntos, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Fiz o meu trabalho como servo do Senhor, com toda a humildade e com lágrimas. E isto apesar dos tempos difíceis que tive, por causa dos judeus que se juntavam contra mim. Vocês também sabem que fiz tudo para ajudar vocês
anunciando o evangelho e ensinando publicamente e nas casas. Eu disse com firmeza aos judeus e aos não-judeus que eles deviam se arrepender dos seus pecados, voltar para Deus e crer no nosso Senhor Jesus. Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Notem que Paulo entendeu bem estas revelações de Deus dadas a ele. Por isso ele disse o que está relatado em Atos capítulo 20, verso 24, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Isso ele disse na sequência daquilo que narrei, que o Espírito Santo estava revelando que ele teria perseguições e prisões ali pela frente. E ele então recebe esta revelação de Deus, que ele iria passar por isso, mas ele iria então cumprir com aquele propósito de dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Em outras palavras, o que o Paulo estava dizendo ali é o seguinte: eu já sei que a vida de cristão não é fácil. Eu sei que vou sofrer muito seguindo a Cristo, mas eu não vou dar valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Essa deve ser a preocupação da Igreja do Senhor Jesus. Esta deve ser a preocupação dos filhos de Deus. Esta deve ser a revelação buscada pelos cristãos, e não aquelas que muitas pessoas correm atrás, visando alcançar os benefícios terrenos. Meus irmãos e minhas irmãs, a maior revelação Deus já nos deu através da sua palavra. Precisamos ler e meditar nela todos os dias, se quisermos ser vitoriosos neste mundo. Precisamos correr atrás destas revelações deixadas por Deus para nos dirigir neste mundo. Deus pode usar pessoas para trazer revelações, sem ser estas que estão escritas na Bíblia, mas Ele deixou tantas escritas na Bíblia para nos nortear, para nos levar a um caminho onde nós vamos um dia poder habitar com Ele eternamente. Deus, Ele pode usar pessoas para revelar muitas coisas da vida de alguma pessoa, de uma nação, de uma igreja, de um povo, mas Deus deixou estas revelações bíblicas para que nós possamos então ser dirigidos e abençoados por ela na nossa caminhada cristã. A grande revelação de Deus está nas Sagradas Escrituras. Estas são as maiores e melhores revelações de Deus para o homem e também para a mulher. Estas revelações apontam para a nossa vida futura. Elas são diferentes daquelas buscadas por muitos para atender a vida passageira. E eu te pergunto, que tipo de revelação você tem buscado para a sua vida? Você tem buscado aquela revelação que vai lhe fazer uma pessoa próspera, de sucesso neste mundo e que vai conquistar coisas e tudo vai ficar aqui? Ou você está buscando uma revelação onde você vai crescer espiritualmente, vai ser um instrumento de Deus neste mundo e vai abençoar pessoas? Eu quero orar para que Deus nos guie nesta verdade e que nós possamos buscar estas revelações que Ele nos deixou nas Sagradas Escrituras. Oremos. Eu te agradeço, meu Deus, pela Tua palavra revelada a nós através das Sagradas Escrituras. Que revelações gloriosas, ó Pai, são essas que o Senhor nos deixou. Ó Deus, que as pessoas neste mundo possam dar valor àquilo que o Senhor deixou, para que nós sejamos, ó Deus, então, prósperos sim na vida espiritual, que possamos cumprir com os Teus propósitos e fazer a Tua vontade neste mundo. Meu Deus, eu peço que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre a Tua igreja e ajude elas a valorizarem aquilo que o Senhor
tem estabelecido na tua palavra. Ó Deus de poder, peço ainda que o Senhor estenda as tuas mãos sobre o teu povo para abençoá-los, ó Pai, no pão de cada dia, no salário, na renda do trabalhador, ó Deus, na renda dos negócios dos empresários, dos profissionais liberais, autônomos, enfim, todos aqueles que trabalham dignamente para ter o sustento. E eu ainda peço nesta hora que o Senhor coloque as tuas mãos sobre a vida daqueles que estão enfermos. Ó Deus, pessoas que estão, inclusive, desenganadas dos médicos. Coloque as tuas mãos sobre a vida destas pessoas. Repreenda, meu Pai, toda enfermidade, desde a cabeça à planta dos pés. Eu te repreendo, doença. Saia deste corpo, vá embora para nunca mais voltar. Meu Deus, confirma o milagre e que estas pessoas glorifiquem ao Senhor e testemunhem das tuas maravilhas. Ó Deus de poder, eu agradeço porque o Senhor sempre nos ouve e o Senhor está com as tuas mãos estendidas para nos abençoar. Obrigado, Pai. Eu oro agradecido e peço a tua bênção em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Agradeço de você estar aqui com a gente até no final desta mensagem. Daí eu peço encarecidamente que você multiplique estas mensagens para abençoar a vida de outras pessoas. E peço também, como sempre estou insistindo, para aqueles que não se inscreveram no canal, ali do lado direito do seu vídeo, na parte de baixo, ali na parte inferior, tem um logotipo do canal Palavra de Vida. Clique nele e ele vai te levar no local onde você vai se inscrever. É muito rápido. E por que eu peço para se inscrever? Porque quanto mais pessoas inscritas, mais o YouTube vai mandar mensagens e estas mensagens vão chegar mais longe. Então seja o nosso parceiro na semeadura da Palavra de Deus e eu tenho certeza que Deus irá te recompensar, abençoar a sua vida, os seus negócios e a sua família. Então fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e um grande abraço para todos vocês.